Eu sou Eliane Cunha, psicoterapeuta, atendo clínica há quase 17 anos e também sou a professora aqui da Faculdade da Alma. E hoje a gente vai falar sobre o segredo para vencer as maiores lutas internas dentro de nós. Se você passa por essa situação, se esse é o teu problema, então você chegou no vídeo certo, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai ter resposta para essa situação que você está enfrentando. E depois comenta aqui embaixo. Escreve para mim o que você achou dessa aula, se essa aula te ajudou, se ela te trouxe para você algum esclarecimento, se de alguma maneira ela fez diferença na sua vida, eu vou ficar muito feliz de saber. E se tiver qualquer pergunta, você pode colocar também aqui nos comentários do YouTube, que aí a gente conversa por aqui. 7h30, 19h31, é uma alegria muito grande receber vocês aqui, é um prazer enorme estar junto com vocês, poder trazer um pouquinho daquilo que eu pude pesquisar, eu pude viver, eu pude aprender, e então poder compartilhar isso é um prazer e uma alegria muito grande. A gente vai começar, como sempre, com aquele nosso momento precioso de relaxar e respirar e trazer a nossa consciência para aqui e para agora, porque esse momento não pode faltar. Esse momento é fundamental e muito importante a gente ter ele todas as vezes. Sempre vai ter, né? Sempre vai ter. E se acomode de maneira confortável aí. Vamos dar uma respiradinha. Ricardo Leal, eu sei que você está aqui. Traz pra gente a nossa música. Maravilha, gente. Nesse momento, eu peço que vocês fechem os olhos, para a gente poder voltar para a nossa consciência interna, para a gente poder voltar para dentro de nós. Respirem profundamente, aquela respirada assim bem profunda, como se você trouxesse o ar de fora para dentro e depois soltasse todo o ar de dentro para fora. Traz todo o ar para dentro. Libere todo o ar. Faz um movimento bem grande de respiração. Respira, puxa bastante o ar. E depois solta esse ar, fazendo até uma certa força para esse ar ser liberado todo de dentro de você. Como se ele fosse renovar. Ele entra, trabalha em você, então ele sai. O novo ar entra, trabalha em você e sai. Vai imaginando esse processo. Respirando profundamente. E liberando o ar bem devagar. Solta as tensões do dia, as preocupações, as angústias, as ansiedades, os medos. Libera todo o peso dos teus ombros. Relaxa. Talvez neste dia você teve algum desentendimento com alguém que você não gostaria que isso tivesse acontecido. Ou talvez neste dia você recebeu uma notícia que você não queria ter recebido. Pode ser também que neste dia você não fez algo que precisava ter feito. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós temos uma nova oportunidade para todas as coisas. O dia sempre nasce, a chuva sempre cai, o sol sempre brilha. Está tudo bem. Está tudo bem. Relaxa as costas, o peito, abdômen, barriga, as pernas, os pés, as mãos, os braços. Traga a tua consciência para o aqui e para o agora.
Convida a tua consciência para se fazer presente em você nesse momento. Dê lugar a ela. E que assim se faça. Muito bem, muito bem. Ricardo, pode tirar para mim a música? Maravilha. Quem assistiu a nossa última aula da semana passada, sabe que a gente falou da essência, né? Que a gente falou da criança, que a gente falou daquele assunto tão maravilhoso. E a gente vai pegar aquele gancho daquela aula para a gente começar a nossa aula, para te dar continuidade, né, na nossa aula de hoje. Então, vamos entender qual é o segredo para vencer as maiores lutas internas dentro de nós. Tem lutas que a gente consegue vencer com facilidade. Tem lutas que a gente passa, às vezes a gente nem percebe, quando a gente viu já foi. Só que tem umas que fica. Tem umas grandes, umas gigantes, que a gente olha e fala, meu Deus, isso daí, ó, não tô dando conta, né? Preciso de reforço. Então, nessa aula de hoje, a gente vai entender qual é o segredo para a gente vencer essas específicas, essas aí que às vezes parece de estimação, né? A gente faz um monte de coisa, vai por vários caminhos e parece que a bicha ainda fica, né? Então, a gente vai entender hoje qual é o segredo para a gente vencer essas maiores lutas internas em nós. Eu tenho um professor e vocês vão conhecer esse professor porque a gente vai fazer uma live e nessa live a gente vai falar sobre o ego. E bastante coisa que eu aprendi sobre o ego vem dessa pessoa incrível. Então a gente vai trazer ele, não vai ser numa aula aqui, vai ser numa live aberta, mas todo mundo vai poder participar ali para a gente entender um pouquinho mais sobre o ego. E aí ele fala pra gente que o ego ele é comparado a um cavalo, um carroceiro e a carroça. O cavalo é o ego. A carroça é o veículo, o corpo. E o cocheiro, que seria o carroceiro, é nós, né? A consciência, o ser que nós somos. E aí ele diz que quando essa carroça ela é guiada pelo ser que nós somos, então essa carroça ela é cuidada, ela é protegida dos buracos da estrada, ela coordena direito o cavalo para o cavalo não sair desembestado, então ela vai aonde ela precisa ir, ela é direcionada onde ela precisa estar. Mas quando o ser não está direcionando, o cocheiro não está direcionando a carroça, quando a carroça está aos cuidados do cavalo, o cavalo não está preocupado com a carroça, ele vai correr para onde ele quer. E se ele vê uma ribanceira, ele vai descer aquela ribanceira. E a carroça vai sendo destruída à medida que os cavalos vão correndo ali aquela ribanceira. O cavalo não está preocupado com a carroça, ele está preocupado onde tem um pasto mais verde. Aonde ele pode encontrar alguma coisa que vai ser do prazer dele. Aonde ele encontra algo que vai lhe satisfazer. Ele não está pensando na carroça. E então a gente, à medida que nós vamos crescendo, se desenvolvendo, ali no meio que a gente nasce, nós vamos quase que nos tornando essa carroça sendo guiada pelo ego, sendo direcionada pelo ego. E aí chega um momento que a gente não tem mais o controle dessa carroça. Fica difícil recuperar o controle, porque o cavalo está indo numa agilidade tão grande que o fim disso é a morte de todo mundo. Vai cair todo mundo na ribanceira, cavalo, carroça e tudo. Então a gente precisa entrar na direção e ganhar força para a gente parar essa corrida desenfreada desse ego que está ali na direção. Quem não estiver entendendo o que é o ego, do que a gente está falando, quem que é essa pessoa que está aí, né? Quem que é esse tal de ego? As nossas aulas anteriores a gente fala bastante quem que é o ego, tá? Mas para trazer um resuminho bem rapidinho, o que é o ego, gente? O ego é aquele ser que se desenvolve em nós quando nós nascemos aqui na matéria. Quando a gente vai nos formar ali no nosso plano material para a gente nascer um ser humano, então o ego ele se desenvolve ali
e ele vai dar para mim um nome, ele vai me dar uma personalidade, ele vai querer, como ele me dá um nome, uma personalidade, ele vai querer achar que é dono de mim e vai querer me direcionar, mas quando eu deixo ele me direcionar, ele vai me direcionar na direção que ele quer estar, né, para o prazer dele. Na aula passada a gente fala um pouquinho mais, então você volta um pouquinho na aula passada, que eu vou liberar essa semana tudo para vocês assistirem. Na verdade, ela já está liberada, eu não vou tirar do ar, para vocês assistirem e entender um pouquinho mais sobre o que é o ego. Então, a gente precisa entrar na direção. E para a gente entrar na direção, a gente precisa de forças que vêm para a gente poder tomar a direção. Porque sem saber a força que eu tenho, sem saber as armas que eu tenho para usar ao meu favor, eu não dou conta de tomar a direção. E aí, essas situações que tira minha paz, que eu faço tudo para resolver, eu não consigo resolver, elas vão continuar me atormentando. Elas vão continuar ali tirando a minha alegria, tirando a minha força de vida, tirando a minha vontade de viver, e eu não vou conseguir lidar. Então, para a gente poder entender que segredo é esse, qual é o segredo para eu conseguir lidar com o ego em mim, eu preciso ir lá para mim mesma, eu preciso entrar para mim. Então, a gente vai usar a lâmina. Ricardo, você pode pôr para mim? E como a gente está aqui nesse plano de existência, né? Porque a gente precisa passar as provas que esse plano tem para a gente, nós vamos, ali no nosso início de vida, a gente vai ter, eu coloquei aqui, 3 situações que vão vir forte sobre nós, que são os traumas, que são os bloqueios e que são as crenças limitantes. Estes traumas, bloqueios e crenças limitantes, a maior parte deles eu vou adquirir do 0 aos 7 anos de idade, na minha base, ali naquele primeiro momento onde eu ainda sou praticamente essência, onde eu sou um papelzinho em branco, né, um sulfite em branco, onde todo mundo está escrevendo ali daquilo que eu vou precisar utilizar como base lá na minha vida, lá na frente. E aí, desses 3 fatores, do trauma, do bloqueio e das crenças limitantes, vai originar todas as outras questões que vão me atormentar a vida. Que eu coloquei aqui, fiz uma pequena lista, né? Que são tristeza, raiva, ódio, medo, frustração, vergonha, inveja, ciúme, adoecimento, posse, desespero, mágoa, insegurança, angústia, vingança, indiferença. Então, tudo isso vai se originar desses 3 fatores que eu vou ter ali enquanto presente da base, né? Que vão vir ali dos meus traumas, que vão vir ali dos bloqueios, que vão vir ali das minhas crenças limitantes lá da minha infância. Então, isso tudo, à medida que eu vou crescendo, eu vou potencializando cada vez mais. Porque uma vez que eu sinto um desses sentimentos, por exemplo, uma vez que eu senti raiva, eu criei a raiva, eu criei o sentimento de raiva, eu trouxe à vida algo que vai grudar em mim, que vai sugar de mim, que vai ficar tirando energia de mim. E agora a gente vai ver aonde que isso gruda e tira a minha energia. Dá uma olhada que ali eu tenho as representações daquilo que nós somos no todo. Nós aqui, ó, na parte do nosso todo, a gente tem essas 7 partezinhas. Ali, do primeiro até o quarto, que tem ali o marronzinho, o laranja, o azul e o branco, é a nossa parte terrena, é a nossa parte no físico. A gente chama de quaternário inferior. Cada uma dessas partezinhas tem uma composição da natureza, tem um elemento da natureza. Então, o meu corpo físico, a minha matéria, ela vai ser composta pela terra, parte da terra. Eu sou feita da terra, sou feita de barro, né? Então, ali, aquela parte física, a matéria, ela vai ser feita de terra, ela corresponde ao meu corpo físico. Aquela parte de cima, um pouquinho acima, a laranja,
é minha parte energia, meu corpo de energia, o meu corpo vital. Esse corpo, ele está associado ao elemento fogo. Fogo mesmo, fogo, elemento da natureza. A minha parte, que tem ali um coraçãozinho azul, é o meu emocional, é o meu astral, é as emoções. Ela está relacionada ao elemento água. E ali em cima, o quarto corpo, que é o meu corpo mental, ele é relacionado ao elemento ar. Então, o primeiro segredo que eu vou trazer dois, tá? Não é só um. O primeiro segredo para eu vencer as maiores lutas internas dentro de mim é eu aprender a respirar. É eu aprender a respiração. Nossa, Eliane, sério que o segredo é respirar? Gente, o segredo é respirar. Quando eu não respiro adequadamente, tá? A gente já está respirando porque pela graça divina, Deus sabe que a gente tem um propósito nessa terra para cumprir. Então, pela graça divina, a gente respira naturalmente. Só que eu preciso respirar conscientemente. E quando eu respiro conscientemente, eu mando energia para esse corpo vital, que é o segundo corpo. Quando eu mando energia para esse corpo vital, esse corpo, ele vitaliza o meu corpo físico. É onde eu tenho forças para decidir, eu tenho forças para ir, eu tenho forças para fazer, eu tenho forças para acontecer, eu tenho forças para deitar, eu tenho forças para levantar, eu tenho forças para cuidar de mim mesma, eu tenho forças para tomar as minhas decisões. Do contrário, eu não tenho força. Aí eu falei no começo, né, que a gente sempre vai respirar aqui nas nossas aulas e a gente não respira à toa. Esse momento aqui de respirar, de relaxar, de trazer a consciência para o corpo, ele é pensado para que a gente possa ter essa vitalidade, para a gente poder ficar presente, mais presente aqui nessa aula, para a gente poder receber essa semente que vai cair aqui. Quando eu vitalizo, quando eu respiro, eu torno a terra da minha mente, da minha consciência, uma terra fértil. Então, vocês podem perceber que toda aula, hoje a gente está na 13ª aula, toda aula a gente respira, toda aula a gente faz esse exercício e todo mundo que é meu paciente respira comigo, eu mando exercício de respiração, porque se a gente não respira, a gente não consegue ter solução nas situações que a gente está vivenciando na vida. Então, a respiração, ela é fundamental. Eu preciso respirar, porque se eu não coordeno a minha respiração de maneira adequada, eu sou aquela pessoa que tem uma mente barulhenta, uma mente bagunçada, uma mente que não sabe pensar, decidir, estabelecer. Eu vou estar sempre passando por situações de desequilíbrio. Uma coisa acontece comigo, eu não sei o que fazer. A vizinha falou que de mim eu vou ficar querendo me vingar da vizinha, porque quem ela acha que é para ficar falando de mim? Então eu não vou ter estrutura para eu lidar com as situações da minha vida se eu não estou respirando. Por isso que quando há uma situação nos vem, de repente, a pessoa fala, respira, respira, respira. Porque respirar é fundamental. Se eu estou ali, afogada, né, no meu corpo emocional, o corpo emocional, ele tem o elemento água. Então, se eu não consigo controlar as minhas emoções, se eu não consigo dar conta das minhas emoções, eu afogo nas emoções. Ela acaba comigo, eu não consigo sair dela. Ela me sufoca. Se eu não sei cuidar do meu sentimento, daquilo que eu estou sentindo no corpo, é como se eu estivesse caindo no mar sem saber nadar. Eu não dou conta. Eu preciso saber nadar, eu preciso aprender a nadar. E eu preciso aprender a nadar porque eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções. Senão as minhas emoções me matam afogada. Então eu preciso respirar para eu poder ter força mental e para essa força mental vir para o meu corpo de energia para me dar energia. E como que eu recebo essa energia então? Eu recebo quando eu deito e durmo. Se eu estou com a minha mente tranquila, se eu estou respirando bem, se eu estou com os meus pensamentos em ordem, eu vou deitar e vou ter uma boa noite de sono. E essa boa noite de sono vai ser o suficiente para esse corpo
de vitalidade para esse corpo aqui relacionado ao fogo, trazer a energia que eu preciso para mais um dia, para mais um dia e para mais um dia. Então, esses 4 corpos aqui, é essencial eles trabalharem juntos, eles estarem alinhados, eles estarem ali, ó, fazendo o trabalho deles certinho. Porque se eles não estão alinhados, se eles não estão fazendo o trabalho deles certinho, em alguma área da minha vida eu estou desequilibrada. Alguma área da minha vida eu não estou conseguindo controlar. Eu não estou puxando as rédeas da carroça que sou eu. Estou deixando o cavalo me levar para onde ele quer e a carroça vai se estrupiando no meio do caminho, perdendo a roda, perdendo a outra roda, vai sendo arrastada. Então eu preciso estar com essas partes em mim alinhadas. Então a gente vai focar demais nessas 4 partes aqui, porque a parte superior, gente, a parte superior ali, elas já são alinhadas, elas já estão prontas, que é a parte divina, que é a parte da Trindade, que é a parte das causas. Eu preciso me preocupar bastante com essa parte aqui, ó, porque a partir do mental, que é o ar, o ego começa a trabalhar. E se eu não entro na direção da carroça aqui no mental, o ego vai entrar. E se ele entra, ele é o cavalo. Ele é o cavalo que vai buscar onde ele quer ir. Ele vai buscar onde tem um pastinho mais verde ali para ele comer. Não está nem se preocupando com a carroça. Quem se preocupa com a carroça é quem construiu a carroça. Quem construiu a carroça, o ser que a gente é. Porque a carroça é o nosso veículo aqui. A gente precisa dela para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Só que tem situações que você fala, Eliane, quando você falou lá no começo daquela situação mais difícil, eu estou vivendo uma situação difícil dessa. Então, quer dizer que se eu só respirar, eu vou conseguir aí resolver, né? Se eu respirar adequadamente, eu vou conseguir resolver. A respiração, gente, ela vai ser a energia, ela vai ser o gás, ela vai ser a gasolina. Agora a gente entra no segundo segredo. E o segundo segredo está na Bíblia. O segundo segredo é o jejum. Quando eu faço o jejum, eu então junto todas essas forças em mim. Quando eu jejuo, eu eu faço um alinhamento completo de todos esses corpos. Porque o que o jejum me traz? Ele vai mudar a minha vibração. O que é mudança de vibração, né? Mudança de vibração, gente, é a gente sair de uma frequência. Eu estou aqui numa frequência, nessa frequência que eu penso de um jeito, eu acredito de um jeito, eu vivo de um jeito. Então, quando eu mudo de frequência, eu vou pensar de outra maneira. Então, o jejum consciente, ele vai me mudar de vibração, ele me muda de frequência. É igual o rádio, tem frequência AM, que é aquela frequência mais chiada, e tem frequência FM, que é aquela frequência mais limpa. Então, o jejum faz isso com a gente, ele tira a gente daquela frequência mais chiada, onde a nossa mente está muito barulhenta, porque a gente está ali, ó. Não consigo lidar com as minhas emoções, estou afogada no meu oceano de situações. Não consigo lidar com o meu pensamento, não estou tendo respiração consciente, eu não estou conseguindo lidar com as situações que vêm, as situações estão sempre me derrubando. Não estou pensando e nem estou sentindo da maneira adequada, eu não estou recebendo energia do meu corpo vital para mandar essa energia para o meu corpo físico. Aí eu deito cansada, acordo pior. Deito, acordo com dor, como acontece com muita gente, né? Então, quando a gente muda a nossa vibração, a gente muda de frequência, dentro da gente muda, a nossa percepção muda. Então, quando eu aprendi sobre essa questão do jejum, eu fui aprender um pouquinho mais então qual o jejum que vai me ajudar, né? Porque lá na Bíblia fala que certas castas, só por meio de jejum e oração mesmo, não tem como, né? Então, eu queria saber que jejum é esse, como que é esse jejum, como que eu tinha que fazer esse jejum, porque eu queria lidar com essas questões mais difíceis dentro de mim. É igual luta, se você vai lutar e o teu inimigo é uma pessoa só, você vai sozinho, você consegue vencer ele. Agora, quando você vai lutar, tem um exército, lá você tem que juntar um exército para ir.
Então, se tem uma situação em mim que está me acabando, que está me derrubando, eu preciso vencer urgente essa situação, então eu tenho que recorrer a tudo em mim. Eu tenho que fazer um equilíbrio de tudo que eu sou. Eu preciso me harmonizar, eu preciso me equilibrar, eu preciso me fortalecer em mim. Estava fazendo uma pesquisa um pouquinho antes, né, da nossa aula. Aí eu cheguei aqui nessa fala, quer ver? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsiste. E do que Jesus fala o tempo todo? A gente acha que ele está falando de um reino, de um rei, de uma rainha, de um castelo? Não, gente, ele está falando da gente, ele está falando do corpo, ele está falando de nós. Então, se eu estou dividida entre mim, eu não estou nem aí com o meu corpo físico, eu não estou pensando direito, eu não estou sentindo direito o meu emocional, o meu mental, o meu vital, o meu corpo está tudo desalinhado, está um querendo andar para cada lado, a gente fracassa. A gente fracassa. Então, a gente precisa nos unir para a gente vencer as maiores batalhas e as maiores lutas internas dentro de nós. Então, o jejum, ele faz isso. Então, vamos lá, que jejum é esse, afinal de contas, né? Se não é só tirar uma bebida, se não é só tirar uma comida. E também eu achava que eu tinha que fazer jejum por troca, né? Por troca. Eu falava, ah, Deus, eu vou jejuar, mas eu quero isso. Eu vou jejuar para você me dar aquilo. E não é, né, gente? Não é. Eu vou jejuar porque eu preciso do jejum, eu preciso dessa força em mim, preciso dessa capacidade em mim. É um jejum de 24 horas. Aí você fala, Eliane, eu vou morrer se eu fazer um jejum de 24 horas. Gente, não morre não, porque eu já faço faz muito tempo. Tô viva. E bem viva, né? Então a gente não morre, só que a gente precisa saber fazer. Né? Saber fazer o jejum, como que eu tenho que fazer esse jejum, qual que é o princípio. Então a gente vai aprender como que a gente vai fazer, tá? Que inclusive é uma das tarefas da aula. Só que essa tarefa, ela só vai ser dada para quem de fato fala, eu quero fazer, eu vou fazer, porque não é brincadeira, tá? A gente não tá brincando. Isso daqui vai traz um ganho de consciência extraordinário, fora do comum. E é para quem quer, está disposto e falou, não, chega, eu quero vencer essa batalha dentro de mim, vai ser agora. Então a gente vai fazer. A respiração, não, a respiração eu vou liberar o exercício para todo mundo ali no grupo, mas o jejum vai ser só para quem quer de fato, porque precisa se comprometer. Então o que o jejum faz? Ele muda a nossa frequência vibratória. Aquilo que eu não estava vendo até então, eu começo a ver. Aquilo que eu não estava percebendo, eu começo a perceber. A saída que eu não estava vendo para a situação que eu estou enfrentando na vida, ela vai surgir diante de mim. Por quê? Porque eu vou entrar na frequência da solução, eu entro na frequência daquilo que vai resolver minha vida, que vai me ajudar. Então, o jejum, ele muda a frequência, ele traz luz para a mente, gente. O jejum, ele traz luz para a nossa mente, ele acende, ele acende. Ele faz ele dá aquela iluminada maravilhosa. Ele traz uma conexão com todas essas partes que eu sou, tanto as superiores, né, quanto as inferiores, tanto as partes ali de cima quanto as partes de baixo. Ele traz um alinhamento, ele alinha todas essas partes em mim. Porque daí todo mundo junta a força e não tem como a gente não vencer quando a gente estiver unidos em nós mesmos, com tudo aquilo que a gente é. E aí, ele faz uma integração em mim. Então, quando eu estou com meus corpos alinhados, eu estou fortalecida em mim, eu consigo vencer a esses ladrões, né, de energia que a gente tem em nós. Vamos voltar aqui agora nesse corpo laranja. Aquele corpo laranja é o nosso corpo de energia. Agora é muito sério essa fala. Nesse corpo de energia, a gente cria para nós mesmos, né? A gente cria, não é ninguém de fora não, é a gente mesmo criando. A gente cria os nossos próprios obsessores. E esses obsessores, eles vão se tornar vampiros energéticos nossos. E que obsessores são esses? Eu fiquei com raiva de alguém. Eu já crio uma forma pensamento obsessora,
que vem ali e gruda naquele corpo e vai sugar um pouco da minha vitalidade, um pouco da minha energia. Senti inveja de alguém, criei outro obsessor que vem grudar ali. Senti raiva, senti ódio, senti inveja, senti tudo que eu sinto de maneira, vamos dizer, negativa, tudo que eu sinto de maneira negativa, eu estou criando isso. Na nossa aula anterior à passada, a gente falou sobre o verbo, né? O verbo cria. E nós estamos criando também, tá? Nós criamos. O verbo nos habita, né? Nós somos o próprio verbo encarnado, então a gente cria também. Então a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está criando. Porque a nossa cria, a nossa criatura vai querer se alimentar de nós. É igual a mãe que tem um bebê. Ela tem um bebê, ela não tem como dar comida para o bebê, ela tem que alimentar o bebê. Ela alimenta com leite materno. Então eu criei uma forma pensamento negativa, essa forma pensamento negativa, ela começa a grudar ali naquele corpo laranja meu, que é meu corpo de energia. Aí, cada vez que essa forma gruda ali e vai sugando energia, ela me retroalimenta para eu continuar pensando mais sobre ela, para ela continuar tendo mais da minha energia. E aí eu vou ficando fraca, eu vou ficando acabada, eu vou ficando esgotada, eu vou ficando estressada, eu vou ficando assim, aquela pessoa insuportável. Porque eu mesma tô criando isso para mim. Eu mesma tô sendo, né, a minha própria obsessora. Porque eu estou trazendo à existência formas, pensamentos que está acabando comigo. Ao invés de eu escolher a vida para que eu viva, eu escolho o contrário. E aí, quando essas formas aumentam em nós, por exemplo, pode começar com um desentendimento. Uma situação que causou um desentendimento, começou com um desentendimento, só que aí eu continuo pensando naquele desentendimento. Eu continuo achando que eu fui, que eu não merecia, que eu fico frustrada, que não devia ter acontecido aquilo. Então eu começo a aumentar os sentimentos. Então aquilo que no princípio era só um desentendimento, vira um ressentimento, vira uma raiva, vira uma mágoa, vira um ódio, vira um câncer. Aí eu mesma me adoeci, eu mesma caminhei na direção da morte. Então o que eu preciso fazer? Essa casta aqui, ó, só por meio de respiração, de jejum e de oração. Essa é aquela que não adianta eu falar, não, vou pensar positivo, isso vai melhorar, vou pensar positivo, isso vai embora de mim. Não vai, gente. Tem como. Eu preciso unir os meus corpos, né? Eu preciso me unir dentro de mim e eu preciso recorrer às forças que vai fazer isso sair. Porque aquilo que eu crio, eu descrio. A gente escuta falar, né, que Deus dá a vida e só Deus pode tirar a vida. Então, aquilo que eu dei à vida, que eu criei a partir do meu verbo, a partir daquilo que eu senti, daquilo que eu pensei, eu também posso tirar. Então, se eu criei uma situação que está me obsediando, que está me sugando, que está acabando comigo, eu sou responsável por aquilo. Então, eu posso tirar aquilo de mim. Só que, para isso, eu preciso recorrer a essas tecnologias espirituais, né? Que é a respiração. A respiração, a gente já falou aqui, ela é uma dos alimentos, né? Na aula dos alimentos eu falei sobre a respiração consciente. E agora eu estou falando sobre o jejum, que é uma outra forma, que é uma outra tecnologia poderosíssima que a gente tem. Não sou eu que estou dizendo, não. Essa tecnologia já é, ó, muito antiga e todo mundo usou essa tecnologia. Conheço muita gente que já usou essa tecnologia. Né? Então, ela está aqui a nosso dispor, a nosso favor, para a gente usar também. Aí, quando a gente ganha consciência, a gente pode usar. Quando a gente não tem consciência, a gente não consegue usar. Quando a gente não está consciente, a gente entra na lei, né? Nas leis, né? Nas leis do universo. Aí o universo trabalha a nosso favor. A gente vai ter que passar pela dor para a gente aprender. Quando nós estamos conscientes, não. Quando nós estamos conscientes, nós podemos aprender pelo amor. Porque a consciência é aquilo que Deus me deu de graça para eu usar a meu favor. Só que quando a gente não aprende sobre ela, a gente vai continuar usando, só que a gente usa
né, contra nós, a gente usa não a nosso favor, a gente está usando contra. Então a gente precisa aprender que tudo isso está para o nosso bem, que todas as coisas cooperam para o bem. Mas como que eu estou direcionando tudo isso? Como que eu estou direcionando todas essas coisas? Eu estou direcionando para o bem? Eu estou consciente disso? Eu estou certa disso? Porque se eu não estou, eu estou sobre as leis. E sobre as leis é em dor. Quando eu estou consciente de mim, então eu posso fazer em amor. E aí, gente, a gente precisa, né, entender que isso está para a gente pela graça. Pela graça, eu não preciso pagar por isso. Imagina, eu sentar aqui e fazer uma respiração consciente, né? Eu puxo um ar bem grande. Seguro o ar um pouco dentro de mim, sinto ele se expandindo aqui, ó, e solto. Quem está me cobrando para isso? Aonde que eu tenho que pagar esse ar que eu estou respirando? Não tem que pagar. Agora eu quero fazer um jejum, quero fazer meu jejum de 24 horas. Quem que vai me cobrar para eu fazer um jejum, gente? Quem vai? Vocês percebem que é de graça? A gente tem tudo diante da gente, todos os benefícios, tudo que a gente precisa, né? E a gente não está usando, porque a gente não sabe, né? A gente não sabe que está ali. Na verdade, a gente até sabe, mas nunca ninguém me explicou dessa maneira o porquê, que é o que nos falta, né? O porquê. Quando eu tenho um porquê, eu saí da escuridão. Quando eu não sei, aí eu tenho medo. Quando eu sei, eu tenho a luz. Então, é preciso ter os porquês. Aí eu fui buscar os porquês disso. E aí eu tô trazendo para vocês algo que eu faço, que eu vivo, que eu experimento. Hoje, inclusive, é o meu dia de jejum. Hoje, toda segunda-feira, de domingo para segunda é o meu dia de jejum. E já faz um tempo que eu faço e eu sei o benefício disso, a diferença que isso traz para a vida. Por isso eu estou trazendo aqui para vocês, porque isso é muito rico, é rico demais. Então, voltando aqui, né? A gente precisa só acordar para o fato de que eu tenho tudo que eu preciso dentro de mim. Eu tenho aqui, ó, a minha parte física, eu tenho minha parte de energia, eu tenho a minha parte de pensamento, eu tenho a minha parte de sentimento. E depois eu tenho o que está mais acima, o que está no alto, que vai me sustentar. É só eu usar. É tudo meu e está tudo aqui para mim. E quando eu estou disponível a isso, então isso vem a meu favor. Isso vem e traz aquilo que eu preciso. E quando a gente entra nessa força, né? Quando a gente entra nesse domínio de nós mesmos, gente, aí a gente aprende quem a gente é. E quando a gente aprende quem a gente não precisa mais que as pessoas ficam ditando quem nós somos, falando quem nós somos. A gente sai das amarras e das prisões que a gente mesmo cria pra gente. Eu sou minha própria prisão, ou a minha própria liberdade. O que eu escolho? Hoje eu atendi uma pessoa e foi a primeira sessão dela. E ela falou ela contou que a mãe havia falecido já há alguns anos e de lá para cá ela não conseguia nem dormir. Ela precisa de remédio para dormir. Depois da nossa sessão, falei para ela, agora você vai deitar, você coloca essa meditação para você deitar e você vai relaxar. Depois ela me mandou um áudio que ela falou que nunca tinha dormido sem remédio desde que a mãe tinha falecido. Primeira vez que ela deita, ela dorme. Ela falou que ela pagou por 2 horas. Porque ela acreditou em algo. Em algo que de fato sustentou, que trouxe para ela uma luz, que trouxe para ela uma solução. E, gente, essa meditação é a meditação que está ali na farmácia da alma para todo mundo. É a meditação que está lá no grupo da faculdade, aqui para vocês acessarem. Agora, não adianta eu não conhecer o ouro, né? Eu tô ali, ó, numa mina de ouro, mas eu não sei o que é ouro. O ouro vai fazer alguma diferença na minha vida? Não vai, né? Não vai. Então eu preciso conhecer. Então por isso essas aulas, para a gente conhecer, para a gente saber, para a gente entender que a gente tem uma mina de ouro diante de nós e que a gente pode recorrer a essa mina de ouro,
né? E na realidade não é diante de nós, é dentro de nós, está tudo aqui dentro, tudo que a gente precisa está aqui dentro, está dentro, né? De cada um de nós. O que eu preciso está aqui dentro de mim, o que você precisa está aí dentro de você. A gente não precisa mais continuar sofrendo, a gente não precisa mais continuar em dor, só que eu preciso ganhar energia para eu poder acender essa luz aqui, ó, da minha consciência, para que isso faça sentido para mim, para que eu consiga acreditar nessa verdade, porque só me muda aquilo que é verdade para mim. Só me liberta aquilo que é verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que aquela verdade precisa fazer sentido, porque se não faz sentido, como que eu vou saber que é verdade? E ela faz sentido quando ela entra dentro de mim e eu falo aquilo, uau, eu tenho aquele insightzinho, eu penso, nossa, realmente isso faz sentido, realmente isso é diferente. Então eu dou ouvido àquilo e aquilo começa a me mudar, começa a me transformar. Certo, gente? Então, voltando, né, nos segredos, quais são os segredos para a gente poder vencer as maiores lutas internas dentro de nós? Primeiro segredo, a respiração consciente, porque eu preciso vitalizar o meu corpo mental, que é o meu corpo do ar, e o jejum. Porque a respiração ela vai ser o combustível, a gasolina. E o jejum junta tudo, aumenta a força e vai e vence. Vai e vence. Alguma dúvida, gente? A respiração consciente, ela é muito, 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 muito importante. A gente precisa trabalhar essa respiração. Quando a gente respira, a gente oxigena aqui o nosso corpo mental. A gente consegue pensar melhor. E aí você vai ver que quando você estiver fazendo periodicamente esse exercício de respiração, você vai perceber que uma situação que te derrubava lá atrás, a situação vai continuar repetindo, porque elas ficam nos provando, né? A situação vai repetir e você vai falar, nossa, olha só, essa situação me derrubava, não me derruba mais. Quer dizer que você evoluiu, quer dizer que você venceu, quer dizer que você subiu de frequência, você saiu da M, daquela estação chiada, e foi para o seu FM, né? Você aumentou a sua vibração. Então, só a respiração já ajuda demais. Só que se a gente quer ter força, né? Aquele jutsu assim, ó, que a gente manda e já acaba com aquele negócio que está acabando com a gente precisa recorrer àquilo que pode ajudar. E o jejum, ele é extremamente importante, ele tem uma força muito grande. Acho que jejum, gente, se não fosse importante, acho que Jesus não teria jejuado, né? Porque Jesus que é Jesus. Ele ficou 40 dias jejuando, gente. A gente só vai fazer um dia, né? Então, se não fosse tão importante, não teria jejuado, né? Jesus, João, Daniel, né? Então, o jejum, ele é importante. Ele é uma ferramenta riquíssima que a gente precisa parar de usar só porque a gente quer um bem, um benefício. Ai, Senhor, eu quero um marido, eu vou jejuar assim, toda a quaresma para você me dar o marido, né? Não é Jesus, é Santo Antônio, né? Não, gente, não é brincadeira, né? E não é para essas coisas, não é para barganha, não. Na verdade, né, a gente tem um ganho, é um alinhamento aqui, ó, completo. Eu trabalho com uma terapia que a gente chama de radiestesia. Nessa terapia de radiestesia, a gente faz um alinhamento total, né, dessas partes em nós, através ali do processo de radiestesia. Mas nada como o jejum, nada como o jejum. Que a gente aprende ali na raiz, a gente aprende ali na onde a gente precisa aprender todas as coisas, com quem veio para nos ensinar, com quem veio nos mostrar como que a gente tem que agir, como que a gente tem que ser. Boa noite, Aline. Eliane, eu sou muito grata, certo, a você e a toda a sua equipe. É é maravilhoso tudo que você fala. Na verdade, é uma bênção de Deus estar aqui com você na Faculdade da Alma e dizer para você que tudo que você está falando para mim, eu não tenho nem o que perguntar porque faz tudo sentido, né? Mas, na verdade, assim, o que eu percebo é o seguinte, a questão da meditação é muito importante, certo? Até também para poder a gente conseguir pensar melhor sobre o que a gente faz, né? Então, assim, é muito importante. Agora, na questão do jejum, eu já acho mais difícil para quem não tem hábito, né? É, então, assim, por isso que a gente vai fazer esse preparativo antes.
pessoa gulosa como eu, vai ser uma peia. Ó, deixa eu te falar. Quando eu ficava sem comer antes, né? Se eu ficasse um pouco mais de tempo sem comer antes, eu passava mal, começava a tremer, era uma loucura. Eu precisava comer urgente, eu precisava me entupir de comida para eu sair daquele, porque eu achava que eu ia morrer, né? Era horrível, mas eu ficava mal, eu passava muito mal. Mas porque também não estava consciente. Ô, Aline, é a nossa consciência. Nós somos direcionados pela nossa consciência, né? O nosso corpo precisa obedecer à nossa consciência. O nosso corpo é um veículo que está a serviço. Então, a nossa consciência, ela ordena, né? Ela dá a ordem à nossa consciência, ela precisa sentar ali no banco do cocheiro, puxar as rédeas ali do cavalo, porque se a gente deixa no cavalo, a gente acha que não consegue mesmo, a gente acha que a gente não pode, que a gente não é capaz. A gente vem aqui para esse plano terreno munido de tudo aquilo que a gente precisa para viver e passar bem tudo aquilo que a gente precisa passar, vencer todas as provas. Só que quando a gente vai se desenvolvendo ali na nossa base, a gente vai perdendo consciência de quem a gente é. Na verdade, a gente não vai perdendo, a gente não ganha. O espírito esquece quem ele é para ele poder nascer no corpo. Então, esse corpo começa a se desenvolver acreditando que ele é uma personalidade, acreditando que ele é só uma matéria, que ele é só um corpo físico. Então, a gente cresce acreditando que a gente é só isso. Quando a gente acredita que a gente é só isso, a gente vai ter que viver do que a gente tem, do que a gente acha. Então, a gente vive só desse corpo físico. E aí, nesse corpo físico, pela graça e misericórdia, Deus ainda deu os 5 sentidos e a respiração automática, que é o ver, ouvir, falar, sentir, cheirar e eu poder respirar no automático. Só que nós temos em nós todas as outras capacidades do espírito. A gente pode ver além dos olhos, ouvir dos olhos físicos, tá? Ouvir além do ouvido, sentir além daquilo que a gente está sentindo, perceber além daquilo que a gente está percebendo. E quando a gente está alinhada em nós mesmos, naquele equilíbrio de tudo aquilo que a gente está mais aberta a essas percepções, a esses entendimentos. As pessoas admiravam do que Jesus falava, do que Jesus fazia. E ele não diz, o tempo todo ele não disse que ele veio aqui para ser modelo, que a gente precisava olhar para ele, para ser como ele. Só que ele não ficou identificado com a personalidade, porque se ele tivesse identificado com a personalidade, quando lá no deserto o coleguinha chegou para ele e falou assim, você tá com fome? Ó, tem uma pedra ali, você pode transformar, porque ele conhece, ele sabe da gente. Você pode transformar essa pedra em pão, transforma ela em pão para matar a tua fome. O que Jesus disse? Não, ó, nem só de pão vive o homem. Se ele tivesse identificado com a personalidade, quando o colega levou ele lá no alto e mostrou todos os reinos deste mundo, né? Que é o que a personalidade busca, não é o que a personalidade busca. Ela não quer ter poder, riqueza, dinheiro, bens. A personalidade quer isso. Quando ele disse, né? Se você me adorar, eu te dou tudo isso. Ele falou, não. Para de ficar tentando, Senhor teu Deus. E a gente pode vencer a personalidade. A gente vence a personalidade quando a gente descobre quem a gente é. É claro, né, que para a gente chegar no nível do mestre, a gente tem que nascer de novo. Mas a gente pode vislumbrar. Se a gente tiver ó, um grãozinho de fé desse tamanho aqui, ó, a gente já vislumbra. Só que a gente, identificado com a personalidade da maneira que a gente está, a gente não consegue nem acreditar nesse pequeno grãozinho de mostarda. Só que tudo isso está aqui dentro de nós. Se eu consigo olhar para essa personalidade, ainda que eu consiga ver só a personalidade, mas entrar mais dentro e perceber quem eu sou aqui dentro, então eu falo, nossa, jejum de 24 horas, tô dentro. Se isso vai me fazer olhar mais para mim, se isso vai me fazer despertar mais para o ser que eu sou, se isso vai me fazer vencer essas lutas que eu tô querendo vencer, que até agora eu não consegui, eu vou. Fui chamada, tô aqui. A gente constrói um veículo muito bem construído. Só que à medida que a gente sai da direção desse veículo e ele fica no domínio do ego, né, dos cavalos, aí ele vai se danificando à medida que ele vai caminhando. Entende? Aí vem as pressões, aí vem os adoecimentos, aí vem os pânicos, aí vem o desespero,
Aí vem todas essas coisas. Mas quando a gente começa a retomar a consciência de quem a gente é, a gente vai voltando para a nossa essência. A nossa essência é plena. A nossa essência é aquilo que, quando foi feita, né, aquele que criou, olhou e falou: eis que tudo isso é bom. Na essência, nós somos bons. Certo, meninas? Beijo, abraço. A gente continua aqui juntas.